E diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o verso 7. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído de barulho de ossos que batia contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, e profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos exterminados. Portanto profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fazer sair dela, ó povo meu. Segura a Bíblia para mim, você vai ser um pastor. Queridos, imagine comigo a cena. Vem comigo aqui, por favor, preste atenção. Imagine você um profeta de barba branca, cabelos grisalhos, e Deus leva você a um vale maravilhoso. Jovem, preste atenção aqui. Imagine essa história. E você agora é esse profeta de Deus, e Deus conduz você a um lugar maravilhoso. Mas quando você olha para a planície, você não consegue enxergar vida naquela planície. Você vê um vale cheio de ossos. E a palavra de Deus que diz que esses ossos estavam secos? Não. A palavra de Deus diz que esses ossos estavam sequíssimos. Quando a gente vai para a história bíblica, você percebe na narração bíblica que o texto diz assim: estes ossos são a casa de Israel. Irmãos, pode só abaixar um pouquinho, por favor? Quem são a casa de Israel aqui? Quem é a casa de Israel, melhor dizendo? Quem é a casa de Israel, igreja? Somos nós. Espero que eu não caia, senão tem gente filmando, né, irmãos? Aí vai para vídeo cacetada. Olha aqui para mim, por favor. O profeta de Deus se levanta. E quando o profeta de Deus se levanta, há uma tristeza em seu coração. Sabe por que Deus levanta os profetas nos dias de hoje? Para chamar a igreja a uma mudança. O profeta se levantou, e quando ele olhou o vale, ele não enxergou vida. Não havia vida naqueles corpos. Pelo contrário, o que ele viu foi um monte de esqueleto. E Deus falou ao seu ouvido: profetiza esse vale. E o profeta: Senhor, porventura falarei com mortos? E não se esqueça que a casa de Israel somos nós. A profecia do capítulo 37 é para a igreja adventista do sétimo dia.
Não é para outra igreja, irmãos. E é possível que eu fale a alguém aqui nessa noite que tem vivido longe de Deus, e a sua vida está com ossos secos, sem esperança, sem alegria, sem paixão. Mas Deus diz assim: profeta, vai falar a esse povo, olha nos olhos deles e chama cada um deles para a responsabilidade espiritual, porque está na hora dessa igreja se levantar para a glória de Deus e se colocar em pé diante do Senhor para provocar uma mudança neste lugar. Eu já estou cansado, irmãos, cansado de viver nesse mundo, ter que me despedir de pessoas que eu amo, ter que me deparar com doenças terríveis assolando o meu povo. É possível que alguém aqui, nesta noite, esteja enfrentando uma luta interna na sua família, por causa do pecado. Olha para você, irmão. Olha para mim. Será que Deus quer que nós continuemos nessa terra até quando? Já era para Jesus ter voltado. Mas sabe por que Jesus não voltou? É porque infelizmente a sua igreja ainda não se levantou como ela pode se levantar. Mas pastor Laércio, como é que eu vou levantar uma igreja se a igreja não faz o mínimo? Que é estudar a Bíblia, que é botar o joelho no chão cada manhã. Você acha que um projeto dessa natureza é criado para qual finalidade? Para colocar uma assinatura na sua mão e dizer assim: filho meu, esse daqui é um instrumento que Deus usa na igreja mundial, para que todo o corpo de Cristo esteja unido em um só pensamento. Irmãos, a última conferência geral esteve ali 60 mil adoradores estudando a lição da escola sabatina, cada um em sua língua, mas o assunto era o mesmo. Às vezes a gente quer vitória espiritual na nossa família. É verdade ou não é? Quantos de vocês não sonham com a mulher ou esposa ideal? Levante a mão. Eu sonho, eu vivo isso na minha casa, sonhando todos os dias. Mas a pergunta que eu tenho feito: quantos de nós somos os cristãos ideais também? O que o profeta viu na sua frente era decepção, irmãos. Sabe por quê? Ele estava falando a uma igreja morta, sem vida, sem força. E às vezes nós queremos vencer o pecado, as batalhas espirituais do dia a dia, mas nós não temos as armas, porque negligenciamos a parte mais importante da vida do cristão, que é a comunhão com Deus. A irmã White, num dos seus últimos gestos enquanto viva nessa terra, ela pegou uma Bíblia numa das nossas conferências, levantou a Bíblia e disse: eu recomendo este livro. Eu me arrepio só de lembrar dessa frase. Por que os profetas, por que nós pastores, líderes, temos que recomendar algo que já deve ser evidente na nossa família? Hoje eu falei na igreja central. Às vezes nós estamos perdendo a força espiritual porque nós, eu, o pastor Tadeu, não tem sido um exemplo dentro do lar.
E é possível que eu encontre pessoas aqui se sentindo frustradas espiritualmente, sem forças. Mas você não vai encontrar força enquanto você estiver longe deste nível. Enquanto você não canalizar os seus recursos para aquilo que te alimente espiritualmente. Dentro de você, como diz o apóstolo Paulo, tem duas naturezas. Uma boa e a outra má. Quando você não alimenta a natureza boa, essa natureza má toma forças. E é por isso que você chega diante de uma tela de um computador e você não quer clicar ali naquela página, mas como você não tem força espiritual, você clica. É por isso que você usa o WhatsApp quando alguém te manda um recado que você sabe que não é do céu, e você dá a resposta, porque você não tem força espiritual para resistir. É por isso que algumas irmãs não cansam de falar umas das outras dentro da igreja. Sabe por quê? Não tem força espiritual para resistir esse mal que existe dentro delas. Mas eu ouvi dizer que no distrito de Caicó não tem isso. A igreja diz? Amém? Não tem. Para finalizar, irmãos, o profeta de Deus olhou para a multidão e disse assim: olha, queridos, vocês precisam receber o Espírito Santo. E como recebe o Espírito Santo? É fazendo o que nós estamos fazendo todos os dias? Não se recebe o Espírito de Deus quando não se procura, não busca. Eu quero olhar nos seus olhos. Olha aqui nos meus olhos azuis, por favor. Preste atenção no que eu vou dizer para você. É necessária uma mudança. É necessário uma busca como nunca foi feito na sua vida. E a igreja tem vários recursos: Bíblia Sagrada, o Espírito de Profecia e um dos instrumentos mais poderosos, a lição da escola sabatina. Lá no Japão, sabe o que eles estão estudando agora? Uma lição falando sobre os missionários. Mas engraçado, pastor, aqui em Parelhas, lá no Equador, é a mesma lição. É exatamente, irmãos, porque nós somos o mesmo povo, espalhados em todo o planeta. E o profeta de Deus então olha para a sua igreja e diz: vocês precisam receber o Espírito. E ele fala para Deus o seguinte: Senhor, eu não vou falar com esse povo, porque eles estão mortos. A Bíblia diz, a tua palavra está dizendo que eles não estão mortos, eles estão sequíssimos, esses ossos, não tem vida deles. Eu não vou falar com eles, Senhor. E Deus insistiu: o profeta vai e fala, profeta. E o profeta relutante, até que o momento ele começa a falar com os ossos. Aí algo sobrenatural acontece. Quando o profeta começa a falar, um barulho de osso começa a acontecer naquele vale. Osso batendo com osso, irmãos. Dá um filme lindo, não dá? Osso com osso. E o profeta fica impressionado. E o Espírito de Deus continua falando no ouvido do profeta. Continue a falar. E aquele barulho, que era ensurdecedor, mas agora começa a cessar. E a Bíblia diz que começam a crescer tendões sobre os ossos. Acompanhe depois em casa a leitura. Tendões revestindo os ossos. E quando ele menos imagina, cresce carne sobre os ossos. E finalmente, pele sobre os ossos.
O profeta agora sobe no monte e ele olha e ele fica feliz, porque ele vê uma multidão de corpos. Só que é possível, como o profeta viu, que são só corpos. Infelizmente existe uma estatística na igreja que diz que 80% da igreja são apenas espectadores. Vão à igreja só para sentar no banco e ali ficar. Como é que nós teremos uma mudança? Uma igreja mais forte? Se nós permanecemos os mesmos. E há aqueles